Nós vamos começar o capítulo 6 de Romanos. É, é o capítulo, não é que é o mais difícil, entendeu? É porque é uma linguagem, querido, muito profunda, aquilo que nós vamos estudar aqui no capítulo 6 de Romanos. E o nosso desafio vai ser trabalhar ele bem devagarinho, com muita repetição, porque a linguagem que vocês vão ouvir aqui não é que vocês desconheçam totalmente, a gente até tem falado um pouco sobre isso, né? Mas é uma linguagem, querido, que a igreja, de uma forma geral, ela praticamente não usa. Eu estou falando da igreja brasileira, entendeu? Nós estamos habituados a ouvir pregações, né, de pastores, mas que são muitos termos que não são usados, entendeu? Então nós vamos tentar abordar isso de uma forma lenta, tá? Eu creio que esses dois capítulos, o 6 e o 7, eles não são capítulos fáceis de serem entendidos. Quando comecei a ler, é a terceira, quarta vez que eu leio o capítulo 6 de Romanos, o comentário que Lloyd Jones escreveu, né? E ele diz lá na introdução que depois de uma pregação expositiva, né, ele sempre pregou expositivamente, alguém chegou para ele e perguntou por que ele não pregava Romanos. E ele disse assim: no dia que eu compreender o capítulo 6, eu prego Romanos. Você percebe aí que o empecilho para Lloyd Jones em pregar Romanos capítulo 6, em Romanos, na verdade, era entender o capítulo 6. Nós vamos ver aqui, querido, hoje, nós vamos ver isso repetidamente, que existem algumas maneiras de interpretar esse capítulo, algumas classificações que são feitas a respeito desse capítulo, que por ser construída a divisão do capítulo como eles constroem, a divisão do livro como eles fazem, impedem de chegar a um entendimento correto. Olha, eu leio basicamente 4, 5 comentários de Romanos, né? Eu baseio quase tudo no Lloyd Jones, é lógico, é o mais completo que tem, né? O comentário dele que ele escreveu não é um comentário técnico, são pregações expositivas que ele pregou e que foram transformadas em mensagens, entendeu? No livro. Não é aquele cara que é técnico, que ele nem pregou aquilo, ele está escrevendo, ele está fazendo um comentário exegético, por exemplo, entendeu? O que significa tal palavra, aquela coisa toda. Tem muito disso. Eu leio alguns comentários assim, que não tem, para quem está na igreja, né, para quem vai pregar, aquilo, a não ser te dar um entendimento correto do uso das palavras, às vezes até isso complica, né? O Lloyd Jones não, ele traz um comentário que foi exposto para uma igreja, de maneira prática, entendeu? Para que a igreja vivesse aquilo. Então, por isso que eu baseio, querido. Mas eu tenho bons comentários de Romanos em língua portuguesa, né? Tenho aqueles que são talvez os maiores em língua portuguesa. Eu tenho o do Augusto Nicodemos, que eu nem comecei a ler ainda para o capítulo 6, né? Tem o do Nicodemos, tem o do Charles Hodge, que o próprio Lloyd Jones diz que é um dos maiores comentários que tem, né, em língua inglesa, no caso da carta de Paulo aos Romanos. Eu tenho o R6 Sproul, muito bom também. Tem do Calvino, tem também. São mais ou menos uns 6 comentários, querido. São os maiores que tem, na verdade, em língua portuguesa. Mas aí eu vou lendo esses comentários, irmãos, assim, e aquilo que realmente me encanta, né, e que soa parecido. Eu acho que eu não teria capacidade de, sem a ajuda desses comentários, eu acho que eu nunca pregaria Romanos, entendeu? Porque esse livro mesmo, eu desafio você, por exemplo, a ler esse capítulo em casa e tente ver o que você entende dele, né? Leia e tente compreender, para você perceber uma coisa. A linguagem, irmãos, é uma linguagem muito profunda aqui, tá? Então nós vamos trabalhar ele de uma maneira um pouco diferente. Olha, hoje mesmo, eu digo a vocês que nós não vamos entrar propriamente dito no texto hoje, tá? O que eu vou fazer a vocês é o seguinte: eu vou fazer uma recapitulação geral, sucinta, mas geral,
a respeito do que nós já estudamos até aqui, para você perceber o desenvolvimento da mensagem, tá bom? Como é que ela vem se desenvolvendo. E depois, nós vamos dar uma olhada básica, de maneira geral, no capítulo 6. Sabe eu sempre digo isso, né? Quando nós vamos começar um capítulo, aquele olhar de cima, né? Para baixo, uma visão panorâmica do texto. E aí, a partir da semana que vem, nós de fato vamos mergulhar no estudo de Romanos, tá? Eu digo a vocês, para mim, vai ser o meu maior desafio como pregador, irmãos. Meu maior desafio. Mesmo tendo auxílio de Lloyd Jones, de Nicodemos e de tantos outros grandes homens de Deus, é um desafio, entendeu? Compreender, irmãos, compreender o que Paulo realmente está dizendo nesse capítulo. Tá? Então vamos lá. Olha só, vamos ler só 2 versículos. Até porque esses 2 versículos você vai ouvir dizer mais na frente, eles são a essência desse capítulo. Tudo aqui diz respeito a esses dois versículos. Na verdade, tudo diz respeito ao versículo 2. Há uma pergunta feita no versículo 1, que a pergunta é a seguinte: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? E a resposta de Paulo é: de modo nenhum. Ou Deus não permita isso. Como viveremos ainda no pecado, nós, o que já morremos para o pecado? Essa resposta de Paulo é que vai se desenvolver por todo o capítulo. Ele vai detalhar essa resposta e lá no final vai fazer uma aplicação dela, entendeu? Mas tudo vai girar em torno dessa resposta no capítulo 2. É a melhor forma de você tentar entender esse livro. Tudo gira é uma resposta que Paulo está dando para, é uma explicação, na verdade, para essa resposta. Ele vai explicar isso, entendeu? E aí segue um texto, irmãos, profundo, às vezes perturbador, porque, repito, é uma linguagem que nós não estamos habituados. É uma linguagem que vai exigir muita repetição para que a gente aprenda. Queridos, deixa eu tentar entender antes de orar com você, eu quero que você entenda uma coisa. Nós não precisamos ter pressa, tá bom? Nós não precisamos ter pressa com isso aqui. Pregar só por pregar apressadamente, eu acho que não vale a pena. O meu interesse não é, eu expus toda a carta de Paulo aos Romanos. Meu interesse não é esse. O meu interesse é que tanto você como eu, lógico, né? Nós possamos compreender essa carta, entende? Aqui, as verdades ditas aqui. Olha, querido, eu vou repetir pela milésima vez. É lógico, a Bíblia é um livro inspirado por Deus, então tudo que está lá é importante. Isso não se discute. Agora, entre tudo aquilo que é importante, tem coisas que se sobressaem. Por exemplo, essa carta de Paulo aos Romanos, ela é um tratado teológico a respeito da salvação. Se você quiser compreender salvação, o melhor livro que há para se ler é exatamente isso aqui. Porque aqui ele não só trata do assunto, mas ele tira todas e qualquer dúvida a respeito do assunto. Ele escreveu essa carta, ele escreveu uma carta para uma igreja que ele não tinha fundado, a igreja não conhecia ele. Entende? Não foi ele que colocou os alicerces daquela igreja, não foi a pregação de Paulo que deu origem àquela igreja. Então, ao escrever para essa igreja, ele ele apresenta aquilo que era a sua mensagem. Então, ele sintetizou toda a mensagem de salvação para essa igreja. E graças a Deus por isso, porque nós temos acesso a ela, entende? Então, eu espero que vocês nos ajudem, porque é uma caminhada que não será fácil. É uma caminhada prazerosa, para mim, mais do que para qualquer outra pessoa, prazerosa, mas eu sei que nem sempre será fácil. E talvez você vá ouvir coisa que não concorde. Talvez você vá ouvir coisa que não concorde, mas a gente vai chegar lá, tá bom? Vamos orar ao Senhor? Eu vou só ler o texto mais uma vez, todinho, e a gente ora ao Senhor, tá bom? Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para o pecado? Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré,
nós nos colocamos diante do Senhor mais uma vez através da oração. Dessa vez, nós não pedimos por pessoas, por situações. Dessa vez, a nossa oração é para que o Senhor nos ajude a compreender a Tua palavra. Que o nosso entendimento seja aberto pelo Teu Espírito, de maneira que nós possamos compreender tudo aquilo que nós vamos ouvir, Senhor. Que o Espírito nos ajude, que o Espírito nos auxilie, que Ele seja o nosso parceiro nessa jornada pelo conhecimento da carta de Paulo aos Romanos, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Não só nós que estamos aqui, Senhor. Eu oro também por aqueles que estão acompanhando pelas redes sociais, ou que ainda ouvirão essa mensagem num outro dia, Senhor. Que o Senhor também o auxilie, que o Senhor o ajude, Pai, de maneira que a palavra pregada seja bênção na vida daqueles que irão ouvir, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bom, querido, vamos lá então. Eu quero começar, como eu já disse, fazendo uma pequena recapitulação, irmãos. A intenção é que vocês acompanhem o desenrolar daquilo que eu venho sendo pregado, tá bom? Bem geral e sucinta. Nos 3 primeiros capítulos, irmãos, mas em especial no capítulo 3, Paulo estabelece definitivamente a doutrina da justificação pela fé. Essa doutrina diz que homem nenhum é salvo por suas próprias obras, por méritos pessoais, mas pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Isso foi estabelecido de maneira definitiva no capítulo 3, a partir do versículo 21. Tá? No capítulo 4, Paulo prova que essa doutrina, que parecia nova para os seus ouvintes, não era nenhuma novidade. E também não era uma invenção da própria cabeça de Paulo. Ele mostra que ela já estava estabelecida lá no Velho Testamento. E para fazer isso, querido, ele usa 2 das figuras mais importantes do Velho Testamento, que é Davi e Abraão. Ele usa esses 2 homens de Deus para comprovar a sua doutrina da justificação pela fé. Ele vai dizer, olha, eu não criei isso, não é invenção minha, isso já estava lá. Vá lá para o Gênesis e você vai encontrar essa doutrina lá. Ele cita Gênesis 15, faz algumas citações de Salmos, entendeu? Provando isso. Uma vez que ele estabeleceu, querido, e ele provou que a doutrina ela está na Bíblia desde a sua origem, no capítulo 5 ele passa a extrair aqui algumas deduções. É o que nós chamamos de os benefícios da justificação pela fé. E eu vou me ater um pouco a esse capítulo, citando alguns textos que eu já ministrei aqui, é lógico, né? Para você tentar trazer à tona mais uma vez aquilo que nós já ministramos, tá bom? Esse capítulo, eu não vou citar todo, mas vou citar bastante versículo, porque ele traz, e foi o último capítulo que nós estudamos também, ele traz à tona, querido, esses benefícios, as deduções. Bom, há uma doutrina, né, da justiça de Deus, que é Deus que nos justifica, é assim que nós somos salvos, e isso acontece por causa do sacrifício de Cristo. Uma vez que eu fui justificado, então ele traz aqui algumas deduções. O que acontece? Ele diz, versículo 1 do capítulo 5, justificados, pois, viu? Uma vez que você foi justificado, então, justificado, pois mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estabelece a paz com Deus aqui como o primeiro benefício dessa justificação pela fé. Aí ele continua dizendo, versículo 2, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Então, não só paz com Deus, mas acesso ao trono de Deus também, pela fé. Versículo 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Aí segue o texto, não dá? Mas olha só, paz com Deus, acesso ao trono de Deus pela fé, e nós temos também, querido, aqui aquilo que ele chama de nos gloriarmos na tribulação. É uma doutrina tão tremenda, querido, tão tremenda, que a compreensão dela leva aqueles que a têm, que têm essa compreensão, a se gloriar até mesmo nas tribulações, nas provas, entendeu? Mas ele vai dizer,
Não só porque nós temos prazer no sofrimento e na luta, mas porque as tribulações, para aquele que foi justificado, ela vai produzir algumas coisas nele. Ela vai dizer, ela produz perseverança, a perseverança produz esperança, experiência, e aí segue uma série de coisas, entendeu? Então tudo isso é fruto do ser justificado. Quando você chega no versículo 8 desse capítulo, ele continua trabalhando isso, entendeu? Olha, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue, nós seremos salvos por ele da ira. Se eu fui justificado, ira aqui é o dia da ira de Deus, da manifestação da ira de Deus. Nós fomos salvos desse dia. Versículo 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida ou na sua vida, que é a tradução mais correta. Então, nós temos aqui esses benefícios extraídos. Já que eu fui justificado, já que Deus me perdoou, e justificação não é só perdão de pecado, justificação tem a ver com o perdão de pecados, é uma parte da moeda, mas existe a outra parte. Não só fui perdoado, mas fui vestido com a justiça de Cristo. Isso significa, querido, para usar uma figura para você entender, imagine que você tenha um débito que você não teria condição de pagar. Alguém foi lá e pagou o débito. Bom, pagou o débito, mas você continua mal, porque não tem dinheiro. Ele não só paga o débito, como faz um depósito na tua conta que te garante para o resto da vida. Foi basicamente isso que Deus fez por nós através do Senhor Jesus Cristo. Isso é justificação pela fé, tá bom? Na segunda metade do capítulo, irmãos, do capítulo 5, Paulo faz algo interessante. Lembre-se, eu estou tentando fazer com que você acompanhe o desenrolar da carta para que você entenda ela, tá bom? O assunto ainda é a justificação e seus benefícios, mas agora ele vai falar disso por outra perspectiva, né? Outra perspectiva. O apóstolo tinha enfatizado ao extremo, querido, o fato de que todos estavam debaixo da ira de Deus, mas não tinha dito exatamente como isso tinha ocorrido, né? Pelo texto estudado, se você, e você, quase todo mundo aqui passou pelas células sabe disso, pelo texto estudado, Romanos 1, a partir do 18, capítulo 2, todinho, capítulo 3 até o 21, até o 20. Pelo texto que nós estudamos, parecia que a ira de Deus sobre nós era fruto apenas dos nossos próprios pecados. Só que agora Paulo vem e diz, não, não. A causa suprema da ira de Deus sobre nós e dos nossos pecados foi a queda de Adão. É por causa dele, de Adão e do pecado dele, que nós já nascemos condenados à ira. Do 1 ao 3, ele fala da ira de Deus, fala dos nossos pecados, mas ele não diz a causa de tudo isso. Quando você estudou aquilo lá, a impressão que nós tínhamos é, bom, Deus está irado só por causa dos nossos pecados. Paulo vai dizer, não, 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 calma aí. Sim, também por causa dos nossos pecados, mas não só por causa dos nossos pecados. A causa suprema disso tudo foi a queda de Adão. Paulo também descreveu, nesses capítulos lá, de maneira positiva, a maneira como somos salvos. E ele nos disse que isso ocorre mediante o sangue de Cristo, a morte de Cristo e a justiça. Isso está no capítulo 3, a partir do versículo 21. Porém, querido, aqui, ele nos diz que há algo além daquilo que ele já tinha dito lá. Agora, ele fala da nossa participação na salvação, através da nossa relação com Cristo. Tá? Não só Cristo morreu por nós, mas agora nós estamos em Cristo, nós fomos inseridos em Cristo. É assim que ele trata dessa questão dos versículos do 12 até o 20, até o 19. Vou te mostrar aqui alguns versículos rapidinho. Olha só, olha o versículo 12. Portanto, assim como por um só homem, ou por um só ser humano, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Ele estabelece aqui, de maneira muito clara, que a morte veio sobre a humanidade por causa de um homem, do pecado de um homem. Essa é uma afirmação geral, e ele vai explicar isso. Nós trabalhamos isso de maneira detalhada nessas ministrações para trás, tá bom? Olha o 17. Estou pulando aqui alguns versículos. Se a morte reinou pela ofensa de um,
A morte reinou por causa do pecado de Adão, né? E por meio de um só, muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só também, que é Jesus Cristo. Olha, quando eu preguei essa sessão aqui, querido, eu disse que Paulo abre uma comparação aqui no versículo 12, mas ele não fecha isso. Ele não fecha essa comparação. Aí ele trabalhou que algo, ele foi explicar algo aqui no versículo 12, no 13 e 14, depois ele explica algumas coisas do 15 até o 17. No 18, ele volta para a declaração geral que ele fez no versículo 12, e aí ele fecha a comparação. Ele abre novamente com uma outra linguagem, mas dizendo a mesma coisa, e ele vai fechar aquilo que ele tinha aberto lá. Olha só. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, ele está dizendo a mesma coisa que ele disse no versículo 12, tá bom, gente? Só que uma outra linguagem. Agora ele vai fechar esse pensamento. Assim como veio a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que é da vida. Bom, nós estávamos debaixo da ira por causa da ofensa de Adão. Agora, por causa da justiça de Cristo, nós somos salvos. É ainda tratando de justificação, tá bom, gente? Essa é a ideia. Versículo 19, ele explica isso, que ele disse aqui no versículo 12. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, ele está falando de Jesus Cristo, muitos se tornaram justos. Percebe, querido, como isso é muito claro? A ira veio sobre nós estudamos isso no versículo dos capítulo 1, do 18 até o 3, versículo 20. Nós falamos só sobre a ira de Deus, sobre os gentios e sobre os judeus, ou seja, sobre toda a humanidade. Ali o que estava em juízo ali eram os nossos pecados. Paulo descreve muito claramente tanto o pecado dos gentios como dos judeus. Então, tá. Mas aqui diz, querido, que a desobediência de um só homem, por causa da desobediência de um só homem, de Adão, muitos se tornaram pecadores. O que ele está dizendo é o seguinte, é que a causa do nosso pecado foi a desobediência de Adão. Ele está explicando, na verdade, entendeu? Ele está explicando por que nós estamos debaixo da ira de Deus. Porque Adão pecou e nos colocou nessa situação. E porque ele pecou e nos colocou debaixo dessa situação, nós pioramos um pouco mais a situação que já era ruim, acrescentando a isso os nossos pecados, tá bom? Mas também traz aqui a maneira como nós somos salvos. E ele diz que é por causa da obediência de um só homem. Irmãos, presta atenção. Não é a nossa obediência que nos salva. É a obediência de Jesus. Não são as nossas obras que nos salvam. São as obras do Senhor Jesus Cristo. Entende? A gente fala isso tantas vezes, irmãos. Isso é tão repetitivo. Há uma intenção nisso, na verdade, há um propósito nisso. É que isso fique guardado o tempo todo no nosso coração. A ideia é que você jamais esqueça disso em nenhum momento, entendeu? Porque disso depende, irmãos, depende em muito o nosso cristianismo. Se você não tem certeza de salvação, porque acha que depende de alguma coisa para merecer salvação, você vai ser um péssimo cristão. Primeiro, você perde o poder para testemunhar. Irmãos, quem não tem certeza, quem vive em dúvida com relação à sua salvação, ele perde o poder para testemunhar, ele perde a autoridade, irmãos. É difícil você falar de uma coisa que você... É tipo assim, só para você entender, uma metáfora bem boba, né? Você está doente, olha a loucura, você está doente, alguém chega para ti e diz, olha, esse remédio aqui vai te curar. Se você tomar esse remédio, você vai se curar. Você pega o remédio e leva para casa, mas não toma. Fica naquela dúvida, será que vai funcionar mesmo? E se esse negócio piorar a minha situação mais do que já está? E você não toma. E de repente você encontra alguém que tem a mesma doença que você. Agora você não tomou o remédio. Mas agora você quer que aquela pessoa tome o remédio que você não tomou. E você vai tentar convencer ela de que aquele remédio vai curá-la realmente. Bom, se você acha que não serviu para você, ou que não serviria para ti, como é que você vai convencer alguém de que serve para ele? Mas eu sei que é um pouco... Mas é para você tentar entender isso, irmãos. Nós temos pregado o tempo todo que a nossa salvação não é fruto de algum esforço nosso.
de algum sacrifício nosso, de alguma obra nossa. A nossa salvação é fruto da obra de Cristo, do sacrifício de Jesus Cristo, entendeu? É dele que vem a nossa salvação. Bom, você até diz assim, eu creio em Jesus Cristo, eu aceito a Cristo, mas não tem certeza se é salvo ou não. Quando alguém te pergunta se você é salvo, você, primeiro que você faz, não é olhar para o que está escrito, é olhar para a sua própria vida. E como você nunca vai estar 100%, é impossível estar 100%, é impossível ser perfeito, você sempre vai duvidar da sua salvação. Mas aí você quer que a família creia que há salvação em Cristo. Você quer que o seu amigo creia que há salvação em Cristo. Mas nem você crê, nem você confia totalmente. Como é que você vai convencer alguém a confiar? Entende? Bom, eu preguei sobre isso, irmãos. Olha, não tinha intenção. Tomara que dê tempo eu chegar onde eu quero chegar. Mas vamos continuar aqui. Ainda trabalhando todo o texto para poder chegar em Romanos 6. Uma das características mais fascinantes em Paulo, irmãos, nesta carta aqui aos Romanos, é a capacidade de ele se antecipar a possíveis equívocos a respeito do seu ensino. E como ele era muito intenso naquilo que ele dizia, ele pôde perceber, querido, que nessa sessão aqui, do 12 ao 19, veja, Paulo era alguém muito intenso, muito apaixonado, que pregava com muito fervor, entende? Então ele gastou aqui 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ele gastou 8 versículos onde ele explicou toda a salvação, deixando de lado a lei. Ele colocou todo o processo de salvação apenas usando a figura de Adão e de Cristo. Nós morremos por causa do pecado de Adão, nós somos salvos por causa da morte de Cristo. Ele não falou de lei. Bom, isso seria suficiente, querido, para que alguém questionasse a Paulo se ele não estaria anulando a lei com esse discurso a respeito de Adão e de Jesus. Então ele volta para essa temática para tentar responder essa questão. E ele finaliza esse capítulo com uma das mais poderosas, irmãos, e impactantes verdades bíblicas. Olha o versículo 20 e 21. Parece que não tem nada a ver com aquilo que ele está falando. Mas, na verdade, há uma conexão. Qual é a conexão? É ele saber. Ninguém nunca soube dizer se de fato alguém perguntou alguma coisa para Paulo, entendeu? Uma das maiores questionamentos entre os teólogos no capítulo 6 é se a pergunta que é feita lá foi feita por alguém ou se Paulo está se antecipando a uma possível pergunta como essa. Eu prefiro acreditar que ele está se antecipando. Por toda a carta você vai vendo isso. Ele faz pergunta para responder, para sanar qualquer pensamento que aconteça em relação àquilo que ele está falando. Então veja, do 12 até o 19, ele colocou toda a história da salvação nas pessoas de Adão e de Jesus. Até então ele não tinha falado dos dois, não por essa perspectiva. Tudo dele estava relacionado com a lei, na verdade, entendeu? Mas aí nesses 8 versículos, ele esquece completamente a lei, esquece os nossos pecados, esquece tudo, e ele se concentra somente em Adão e Cristo. Então ele imagina, alguém vai perguntar se com isso eu não estou anulando a lei. Então ele vai finalizar o capítulo voltando para a questão da lei. Aí ele diz, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí ele explica, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Vocês acompanharam conosco aqui essa exposição nesses 2 versículos. Nós gastamos aqui quase, se eu não me engano, 7 semanas explicando isso aqui, entrando em detalhes, tá bom? Veja, é muito curioso, irmãos, eu vou me antecipar a algo que eu vou dizer daqui a pouco. Ao dizer isso traz problemas para Paulo. Olha o que Paulo diz. A lei veio para que aumentasse o pecado. Pensa, ele estava escrevendo para uma igreja onde boa parte da membresia é judeu. Imagine um judeu ouvindo o pastor da igreja lendo a carta de Paulo. Sobreveio a lei para que aumentasse o pecado.
Meus irmãos, os judeus todos ligariam suas antenas. Como pode ele dizer um negócio desse? Né? Eles amavam a lei do Senhor. Como dizer que a lei tinha um propósito tão esdrúxulo como esse? Aumentar o pecado. Então ele vai trabalhar isso, entendeu? É muito curioso, irmãos, essa maneira de desenvolver de Paulo o seu argumento. Já já que nós vamos chegar nessa parte aí, tá bom? Bom, ao estudar essa sessão, querido, nós vimos aqui a grandeza e o poder absoluto da graça. Ela tem um plano e nada, nem mesmo nós, nem qualquer outro poder nesse mundo, nem o diabo pode atrasar ou deter esse plano. Nós vemos isso exaustivamente, tá bom? E por que é assim? Porque a graça reina e onde abundou o pecado, superabundou a graça. Entretanto, Paulo sabia que esse ensino poderia também levar a equívocos gravíssimos, né? A interpretações gravíssimas. E por isso ele se antecipa mais uma vez e faz uma pergunta com a intenção de sanar completamente qualquer dúvida sobre esse ensino. E qual é a pergunta? Romanos 6:1. Que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça para que seja a graça mais abundante? Eu vou tratar disso, irmãos. Nós vamos tratar bastante desse negócio aqui, tá bom? Só aguarde, deixa eu só desenvolver o pensamento que eu coloquei para desenvolver. Eu ia dizer no papel, mas não foi nem no papel, foi aqui no computador para desenvolver, tá bom? É assim que nós chegamos no capítulo 6. Você percebe que há uma conexão. Irmãos, não tem nada solto aqui, entendeu? Tá tudo conectado, tudo encaixado direitinho. Agora, antes de começar o estudo propriamente dito desse capítulo, nós vamos dar uma olhada aqui em algumas coisas, tá bom, gente? Primeiro, querido, é sempre bom manter diante dos nossos olhos a maneira comumente aceita quanto à divisão dessa carta. Aí eu vou puxar você para um entendimento geral novamente. Só que esse, o que nós temos ministrado não compartilha esse pensamento aqui. Mas isso aqui é um pensamento tão aceito que eu me vejo assim na necessidade de colocar isso para vocês, tá bom? Muita gente, ao ler essa carta, divide ela da seguinte forma. Dos capítulos 1 a 5, Paulo está tratando da justificação. Está errado? Está certo isso, entendeu? Ele está tratando. Primeiro, estabelecendo a doutrina, provando ela e depois mostrando os benefícios. Só que essa divisão ela não é 100% correta, entendeu? Tipo assim, ela está certa, mas ela não é completa. Eu vou já explicar isso para você depois. Aí essas pessoas colocam os capítulos 6 a 8 como Paulo, tipo assim, Paulo terminou o assunto da justificação, agora ele vai falar sobre santificação, né? É a divisão. Do 1 a 5, o assunto é a justificação. Ele termina esse assunto no capítulo 5, agora no versículo do capítulo 6 ao 8, ele vai trabalhar da santificação. Isso é muito comum, irmãos. Inclusive, pastores até que eu acompanho seguem esse tipo de divisão do texto, tá bom? Aí, nos capítulos de 9, 10 e 11, Paulo trata, de acordo com essa divisão, do problema dos judeus, né? E é lógico que há, assim, uma pincelada aqui a respeito sobre a questão de escatologia, né? E nos capítulos de 12 a 16, nós temos aqui algumas exortações e aplicações práticas. Parece coerente, parece interessante, mas esse é um tipo de divisão que, de acordo com aquilo que nós vamos expor, ela não deixa com que Paulo diga aquilo que ele quer dizer realmente, entendeu? Então, a gente não vai seguir esse tipo de... Eu só estou colocando porque esse é uma divisão muito comum do texto, né? E como é uma carta muito famosa, vocês sabiam que essa é a carta que mais pregada em toda a Bíblia, essa de Romanos? Pode ir para o YouTube e coloca lá Romanos, estudo bíblico em Romanos. Ah, irmão, vocês vão achar tanta gente, tantos pastores, entendeu? Expondo essa carta. Comentários bíblicos de Romanos, eu tenho no meu pendrivezinho um monte de comentários bíblicos a respeito de Romanos, porque é a carta mais comentada da Bíblia, é exatamente Romanos. Então, esse texto, essa divisão é muito famosa, é muito conhecida entre os pregadores, tá bom? Bom, gente, por que eu coloquei isso? Por que ela é importante, irmãos? Porque de acordo com essa divisão aqui, querido, estamos começando aqui uma nova sessão. Aqui fala da santificação. Aí eu pergunto, estaria essa divisão correta? E aí eu vou citar Lloyd Jones, é lógico, né? Ele diz, olha, aqui
Obviamente, não estamos iniciando uma nova sessão num sentido fundamental. Preste atenção, irmãos. Sim, começa, mas não no sentido fundamental. Agora ele vai explicar o que ele quer dizer com sentido fundamental. Olha só. O que quero dizer é que o apóstolo não tinha concluído um assunto no fim do capítulo 5, iniciando agora algo inteiramente novo. Isto seria começar uma nova sessão no sentido fundamental. Vocês entenderam? Ele está começando algo, sim, só que não é algo totalmente novo. Para ser totalmente novo, ele teria que ter encerrado o assunto lá no capítulo 6 e começando algo completamente diferente. Mas você percebe que o capítulo 6 começa com a pergunta por causa dos últimos dois versículos do capítulo 5. Então, há uma conexão muito direta, na verdade. Ele não encerrou o assunto, na verdade. E é essa interpretação que nós estamos seguindo, tá bom? Eu vou falar disso daqui a pouco. Capítulo 5 até o 8 é uma sessão só que trata de um problema. Paulo está tentando estabelecer na mente daqueles irmãos a segurança a respeito da salvação. Se você está em Cristo, se você foi justificado, então, querido, ninguém mais pode te separar do amor de Deus. A intenção do apóstolo é trazer segurança, é dar segurança para aqueles que estão ouvindo, tá bom? Bom, vou voltar aqui para a citação de Lloyd Jones, né? Isto seria começar uma nova sessão no sentido fundamental. Eu argumento que o apóstolo não está fazendo isso aqui. E é nesse ponto que a superficial e fácil classificação e subdivisão da carta erra. Essa forma de ver insiste em começar uma nova sessão aqui dizendo: até aqui Paulo tratou da justificação, agora ele passa a ocupar-se do tema santificação. Então vocês percebem que ele não concorda. Como eu estou seguindo, irmãos, desde o começo, a interpretação que Lloyd Jones faz dessa carta, é lógico que eu vou concordar com ele, entendeu? E estudando os outros materiais, você percebe que é mais lógico pensar como ele pensa. Faz mais sentido, na verdade. Por tudo que eu já ministrei no capítulo 5, por tudo que eu vou ministrar aqui agora no capítulo 6, faz muito mais sentido, na verdade. Bom, olha só. Eu vou falar dessa questão, dessa sessão do 5 até o 8, né? Vocês lembram da recapitulação que fizemos agora há pouco? Lembra lá do que eu puxei do capítulo 1 até o versículo 5 e fui trazendo, puxando o fio da meada para nós não perdermos o raciocínio do que Paulo vem desenvolvendo? Bom, é por causa do que foi dito no final do capítulo 5 que foi feita a pergunta no versículo 1 do capítulo 6. Paulo disse que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Portanto, né, e esse é o erro a ser evitado aqui. Se quero mais graça na minha vida, devo continuar pecando ainda mais. O que eu estou colocando para vocês, irmãos? Eu estou mostrando para vocês que nós não estamos começando uma sessão completamente nova. Eu estou mostrando para vocês que o capítulo 6 começa com uma pergunta por causa do que foi dito no final do capítulo 5. Então há uma conexão direta e imediata entre o final do 5 e o 6. Portanto, não é algo totalmente novo, tá bom? Bom, a intenção, querido, é mostrar que não estamos começando uma nova sessão, num sentido fundamental, como disse Lloyd Jones, pois, como já foi dito várias vezes, temos uma única sessão que vai do capítulo 5 ao 8, cujo propósito principal é dar segurança àqueles que estão em Cristo, que foram justificados dos seus pecados. E por que nós devemos abordar, e como nós devemos abordar esse capítulo 6? Como é que nós vamos fazer isso, irmãos? Olha, deixa eu tentar colocar algo para vocês aqui. Deixa eu ver, eu tenho tempo? Eu acho que dá para fazer isso. Irmãos, o que eu intenciono fazer é dar a você uma compreensão do texto. Eu leio muitos comentários. Eu até digo para minha esposa assim, brincando, né? Amor, se fosse para escrever um comentário como muitos que eu leio, eu acho que eu daria conta de escrever. Porque eu tenho no meu computador um monte de comentários, irmãos. Um monte. Muitos deles pegam um versículo como esse aqui e eles escolhem uma ou duas palavras, diz o significado dela e vai para o versículo seguinte. Então, esses comentários são comentários técnicos. Ele não está preocupado com a lógica daquilo que vem sendo desenvolvido, entendeu?
Paulo era um homem de muita fé, mas extremamente racional no seu pensamento. Ele não deixa nenhuma ponta solta no seu escrito, está tudo conectado. Vocês já viram isso, irmãos? Tudo conectado. Do 1 ao 3, ele trabalha a doutrina da justificação pela fé. Ele estabelece isso, a doutrina. Uma vez estabelecido, ele vai provar. O que eu estou dizendo para vocês não é novidade, nem fruto da minha imaginação. E o que eu estou dizendo para vocês é fruto das Escrituras. Está lá escrito. Está lá escrito. E aí ele vai provar. Usa a pessoa de Abraão e depois Davi para provar que a doutrina da justificação pela fé não era uma novidade. Não era a invenção dele, entendeu? Bom, ele mostra a doutrina, estabelece ela, prova. Agora ele vai falar dos benefícios dessa justificação. Se eu sou justificado, quais são os benefícios? Ele vai dizer, você vai ter paz com Deus, você vai ter acesso à presença de Deus, você vai poder até mesmo se gloriar nas tribulações, porque essa tribulação vai te levar para isso, para aquilo. Tá? Então ele vai desenvolvendo um pensamento, irmãos. Aqui, iniciando o capítulo 6, ele está levantando uma pergunta por causa do que ele disse lá no final do versículo 5, capítulo 5. Bom, se é assim, então quer dizer que, entende? Há uma conexão. Então, olha só, como é que a gente vai abordar esse capítulo, irmãos? Na verdade, os capítulos 6 e 7, irmãos, foram escritos para tratar de dois possíveis problemas. Novamente, é Paulo se antecipando a problemas que poderiam surgir. Tipo assim, eles estão ouvindo a carta e ao ouvirem aquilo que foi lido, eles poderiam levantar questões. E antes que eles façam isso, Paulo vai e levanta a questão para responder, para sanar qualquer tipo de dúvida. É uma espécie, irmãos, de antecipação de possíveis equívocos relacionados ao que foi dito nos últimos 2 versículos do capítulo 5. O primeiro problema, nós já até abordamos já, né? Diz respeito à graça. Se onde abundou o pecado, superabundou a graça, qual é a dedução? Então vamos continuar pecando para que nós tenhamos mais graça ainda, entendeu? Esse é o problema. Ele vai tratar disso aqui no capítulo 6. O segundo problema diz respeito à lei, e ele vai tratar disso no capítulo 7, né? O Paulo disse, irmãos, que a lei veio para que aumentasse o pecado. Olha que afirmação louca para um judeu ouvir, entendeu? Como assim, Paulo? Aumentar o pecado? Olha só, se o apóstolo fala dessa maneira da lei, então a lei teria sido totalmente inútil e sem valor? Vamos perguntar, serviu só para aumentar o pecado? Então, que utilidade ela tem na verdade? Porque Deus deu a lei aos filhos de Israel. O que estava destinado a fazer? Qual era o seu lugar e função no grande plano e esquema de redenção? Então surgem algumas perguntas. E Paulo vai tratar disso no capítulo 7. Agora eu vou ler mais uma vez os 2 primeiros versículos, tá bom? Para a gente dar só uma olhadinha panorâmica nesse capítulo, e aí nós vamos encerrar. Porque eu só vou entrar no texto de fato, tá bom? Na semana que vem. Então, lendo mais uma vez, que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Ele responde, de modo nenhum. Né? Ou Deus não o permita, tem uma tradução que diz, Deus não permita. Isso é inconcebível, ele está dizendo, alguém pensar dessa forma. Isso é inconcebível, entendeu? É o que ele está colocando. Então, irmãos, é muito curioso isso. Agora, veja, é possível afirmar, querido, que esses 2 versículos são a essência de todo o capítulo 6. E de maneira mais específica ainda, é correto dizer que quase todo o capítulo foi escrito para explicar, né, para explicar a resposta que Paulo dá a essa questão, a essa pergunta, entendeu? Aqui, nessa pergunta que é feita aqui, ele traz à tona um problema que é conhecido como antinomianismo. Anti significa contra, né? Ou o oposto a. E nomos é a palavra grega para lei. Portanto, essa palavra antinomianismo significa opor-se à lei ou
ser contra a lei, entendeu? Na prática, irmãos, esse ensino que Paulo vai tratar aqui nesse capítulo aqui, e o propósito dele nesse capítulo 6 é tratar desse problema, entendeu? Na prática, o ensino antinomianista significa que não importa absolutamente o que você faça, se você está salvo, você é salvo para sempre. É esse o ensino antinomianismo. Não importa o que você faça. Se você crê em Jesus, você é salvo. Tá? Esse ensino, querido, a ideia dele é o seguinte: uma vez que você foi salvo, tal pessoa não precisa mais se preocupar com a lei. Lei é coisa do passado e você não tem que se preocupar. Esse é um equívoco e que Paulo vai tratar disso. Veja a resposta de Paulo: como podemos permanecer no pecado se nós já morremos para o pecado, entendeu? Essa é a resposta que ele dá para esse problema. Bom, eu vou deixar isso aqui porque a gente vai entrar nesse assunto de maneira mais detalhada. Eu vou deixar isso aqui para a semana que vem. Feita aqui a recapitulação, querido, dessas considerações, eu queria mostrar para você como é que o texto está organizado, tá bom? Lembrando, eu estou seguindo aqui a divisão do Lord John, e ele divide o capítulo em duas partes. A primeira parte vai do versículo 1 até o 14, e, consequentemente, a segunda parte vai do 15 ao final do capítulo. Baseado no que ele dividiu esse capítulo dessa maneira, querido? Olha uma coisa interessante. Você está com a Bíblia aí? Dê uma olhada na tua Bíblia aí. O versículo 1 e o versículo 15. Nós vamos ler rapidinho, tá? Olha o versículo 1. Veja o que ele diz. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Qual foi a resposta que ele deu no versículo 2? De modo nenhum, né? Agora olha o 15. Olha o 15. E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da graça, da lei, sim, da graça? Ele está fazendo a mesma pergunta e olha a resposta: de modo nenhum. Então, por causa disso, Lord John divide esse texto em duas partes, uma começando vai do 1 até o 14 e a outra do 15. Essa é a divisão do texto, tá bom, querido? Por causa da pergunta, a mesma pergunta, tá? Bom, olha como é do que trata as partes, irmão, só para você ter uma noção do que nós vamos estudar. Na primeira parte, querido, dessa questão, ele trata do perigo do antinomismo de um modo mais ou menos puramente doutrinário, tá bom? Doutrinário, quando eu digo doutrinário, eu estou falando assim, ele não está tratando disso de maneira prática. É doutrina mesmo, é ensino, entendeu? É compreensão disso. Veja, nos dois primeiros versículos, irmãos, ele não faz nada mais do que levantar uma questão e dar a ela uma resposta. A questão quer dizer que nós vamos continuar praticando o pecado, nós vamos continuar pecando para que a graça continue aumentando? Ele vai dizer, de modo nenhum. Como nós vamos continuar pecando na prática do pecado se nós já morremos para o pecado? Tudo que ele vai fazer, irmãos, aqui é basicamente explicar isso. Nós morremos para o pecado. Eu tenho esse texto, irmãos, no meu computador, ele está todo marcado, irmãos. Todo marcado. A questão aqui é a morte, nós estamos mortos para o pecado, nós já morremos para o pecado. Aí ele vai explicar isso. O que é isso, na verdade? Se você pegar os versículos seguintes, 3, 4, 5, 6, 7, em todos eles ele vai falar do que é morrer para o pecado. Ele vai tratar disso. Ele vai explicar isso em detalhes, tá bom? Mas isso vai ficar para a próxima semana, porque hoje não, tá bom? Hoje a gente não vai ter como entrar nesses detalhes. Bom, então ele faz uma pergunta e responde, nos dois primeiros versículos. Do terceiro versículo até o 11... o apóstolo dá uma resposta mais detalhada do que ele disse no versículo 2, né? E aí ele faz uma exposição da doutrina da nossa união com Cristo. É o que ele vai fazer do 3 até o 11. 12, 13 e 14, ele faz um apelo à luz do que ele disse, da explicação que ele deu. Ele faz um apelo, tá bom? Eu vou ler o apelo para você, porque isso é muito interessante, irmãos, a maneira como o texto está organizado. Olha só, versículo 11 diz assim, olha, assim também vocês se considerem mortos para o pecado. Lembra? Foi isso que ele disse lá no versículo 2, tá? Mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Olha o apelo. Portanto,
né? Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam-se a si mesmos a Deus e ofereçam seus membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei e sim da graça. Então ele faz, por causa do fato de nós estarmos mortos para o pecado, ele faz um apelo para nós, entendeu? E aí vem o versículo 15 e segue a segunda divisão do texto, tá? Nessa segunda divisão aqui, irmãos, o que nós temos diante de nós aqui é apenas uma... Só um minutinho. O que nós temos na segunda parte aqui, eu me perdi com o texto, é apenas uma parte prática e experimental, tá bom? Olha que coisa interessante. A primeira parte quase toda é doutrinária. Quando eu digo doutrinária, irmãos, eu estou dizendo que não é uma coisa que a gente faça ou deixe de fazer. É uma questão de compreensão. Deixa eu tentar te mostrar isso de uma maneira mais prática. Quando Paulo escreve, por exemplo, Romanos 1, Efésios 1, 3, 4, 5, ele vai dizer assim, olha, Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, né? E aí ele vai explicar, vai entrar nesse detalhe, o que Deus fez por nós através de Cristo, o que o Espírito Santo fez por nós. Isso é doutrina. Doutrina, ele está estabelecendo a verdade para ser compreendida aqui. Uma vez que eu compreendo a doutrina, aí ele me chama para fazer alguma coisa por causa do que eu aprendi. Entende? Então, a primeira parte desse capítulo aqui é doutrina. Ele vai falar da nossa união com Cristo, do que é estar morto para o pecado. Uma vez que eu compreendo isso, então ele me chama para fazer alguma coisa. Mas a primeira parte é puramente teológica, doutrinária. E vai requerer de nós, eu vou dizer a vocês, vai requerer de nós, irmãos, um esforço para compreender o que está dizendo. Queridos, e para encerrar isso aqui de maneira um pouco mais prática, eu li isso em Charles Swindoll, eu li isso em Philip Yancey, Lloyd Jones diz isso aqui, e muitos pregadores falam. Se a nossa pregação, irmãos, se a nossa pregação, como eu sei que a minha pregação do Evangelho é verdadeira, é se as pessoas me ouvirem falar da graça e elas forem levadas, pelo menos algumas delas forem levadas a pensar que a graça é uma espécie de passaporte para que eu faça o que bem quiser da vida, sem nenhum tipo de preocupação, porque afinal de contas eu não sou salvo por minhas obras. Eu sou salvo pelas obras de Cristo. Então, se a minha pregação não der margem para esse tipo de pensamento, eu não estou pregando o evangelho da graça. Olha que coisa impressionante, né? Se eu disser a você, irmãos, que para você ser salvo, você tem que se esforçar. Se eu disser para você que para você ser salvo, você tem que fazer isso e aquilo, não vai haver resistência a esse tipo de mensagem. Por quê? Porque parece lógico, né? O que eu tenho que fazer para ser salvo? Né? Não vai mais festa, não beba mais, não... Tá, tudo bem, dá para fazer isso. Esse tipo de mensagem, por mais atraente que seja, por mais aceita que seja entre o povo de Deus, ela é uma mensagem completamente equivocada, entende? A mensagem do Evangelho leva, a verdadeira mensagem da graça, leva algumas pessoas a questionarem. Então quer dizer que eu posso continuar pecando? Já que eu não sou salvo por causa daquilo que eu faço, do que eu deixo de fazer, então não importa bem como eu vivo, né? Eu posso fazer o que quiser. Se não precisa das minhas obras para me salvar, mas também as minhas obras não fazem eu perder a salvação, então isso significa que eu posso fazer o que quiser. E Paulo está dizendo, não é assim, irmãos. A resposta de Paulo é, irmãos, olha que resposta magnífica e que nós vamos tentar, com todos os nossos neurônios, compreender isso. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que já morremos para ele? É isso que nós vamos gastar aqui um bom tempo tentando compreender. O que significa isso que Paulo está dizendo aqui, entendeu? E se compreender, vem um segundo desafio maior ainda. É dar crédito.
Não é suficiente compreender. Já é difícil, mas não é suficiente compreender. Eu tenho que acreditar nisso, irmãos. Porque afinal de contas, é a palavra de Deus, entende? É a palavra de Deus. Se você está em Cristo, você já morreu para o pecado. O que isso significa, pastor? Ô, irmão, nós vamos gastar aqui um bom tempo tentando compreender isso à luz do ensino bíblico aqui em Romanos capítulo 6, tá bom? Semana que vem nós começamos esse desafio, querido. Semana que vem nós vamos começar a mergulhar em águas profundas. Águas profundas. E eu queria desafiar, querido, a você que está aqui, a você que está nos acompanhando pelas redes sociais, que você fizesse um esforço para acompanhar essas ministrações. Olha, um pensamento particular meu. Na minha concepção, não há capítulo mais libertador em toda a Bíblia do que o capítulo 6 de Romanos. Compreendê-lo é algo profundamente libertador. E eu queria desafiar você que está aqui ou que está acompanhando pela rede social, que você seguisse as ministrações, porque vai ser tremendo, irmãos. Se Deus me ajudar e eu conseguir transmitir a vocês aquilo que tem que ser transmitido, vai ser tremendo, tá bom? Porque o desafio vai ser exatamente esse. Eu confesso que eu tremo nas bases só em pensar de expor algumas partes desse capítulo. Mas nós vamos encarar o desafio e nós vamos devagarinho tentar expor todo o texto, tá bom?